Você, torcedor do Grêmio, está preparado para uma grande reviravolta na temporada? João Pedro, um dos jogadores mais importantes da última temporada, não será mais titular. Mas o que aconteceu? Como ele passou de uma peça fundamental para a terceira opção na lateral direita? Neste vídeo, vamos te contar tudo sobre a decisão de Quinteros e o futuro de João Pedro no Grêmio. Fique ligado, pois você vai entender os motivos, as consequências e o que vem por aí. Não perca! João Pedro chegou ao Grêmio em 2020 e rapidamente se consolidou como um dos pilares da equipe. Seu futebol sólido e a capacidade de contribuir tanto defensivamente quanto no apoio ao ataque fizeram dele um dos jogadores mais importantes nas últimas temporadas. Ao longo de 2021 e 2022, o lateral direito se destacou pela sua consistência, pela habilidade de fechar bem o setor defensivo e ainda agregar na transição para o ataque, seja com cruzamentos precisos ou até mesmo com gols importantes. O jogador, que começou a carreira no Fluminense, logo conquistou a confiança da torcida gremista, sendo titular absoluto no time de Renato Portaluppi. Sua presença constante na lateral direita garantiu ao Grêmio mais solidez no setor e um elemento ofensivo que se destacava em comparação com outros laterais do Brasil. Nos últimos campeonatos, João Pedro mostrou-se essencial, não só como defensor, mas também como uma opção no ataque, sempre buscando dar amplitude ao time. Por tudo isso, ele se tornou titular absoluto, sendo quase uma unanimidade entre torcedores e técnicos. Seu futebol equilibrado entre defesa e ataque fez dele uma peça fundamental no esquema tático do Grêmio, o que o colocou como um dos grandes nomes do elenco. A chegada de Gustavo Quinteros ao Grêmio trouxe uma mudança significativa no estilo de jogo da equipe. O técnico, conhecido por sua filosofia de priorizar a solidez defensiva e o equilíbrio tático, procurou transformar o time em uma equipe mais compacta e organizada. Ao contrário de alguns treinadores anteriores, que focavam em um jogo mais agressivo e de transições rápidas, Quinteros tem dado ênfase à manutenção da posse de bola e à segurança defensiva, principalmente nas laterais. Essa mudança no estilo de jogo afetou diretamente a escolha dos titulares, especialmente na lateral direita, onde João Pedro, até então titular absoluto, começou a perder espaço. Quinteros passou a priorizar jogadores com maior capacidade de recomposição defensiva, o que levou à ascensão de Igor Serrote e João Lucas na posição. Para o técnico, a solidez defensiva era primordial para construir uma equipe competitiva, e isso exigia um ajuste no elenco, especialmente nas laterais, onde a cobertura defensiva se tornava cada vez mais essencial. Com isso, João Pedro, apesar de seu histórico de boas atuações, não se encaixava totalmente no novo estilo de jogo proposto por Quinteros, que optou por atletas com características mais defensivas para fortalecer a estrutura da equipe. Durante a reta final do Campeonato Gaúcho, João Pedro enfrentou um problema físico no tornozelo que o afastou das partidas mais importantes. O lateral direito sentiu dores, e mesmo assim, fez esforço para continuar jogando, inclusive na final contra o Internacional. No entanto, as lesões no tornozelo não foram superadas rapidamente e isso acabou comprometendo sua forma física. Após o campeonato, João Pedro iniciou um processo de recuperação, mas sua ausência nos treinos e o fato de não estar 100% fisicamente tiveram um impacto direto nas escolhas de Gustavo Quinteros. O técnico precisou avaliar não apenas o momento físico dos jogadores, mas também a necessidade de ter atletas plenamente recuperados e em boa forma para a sequência da temporada. Com isso, a recuperação de João Pedro se arrastou mais do que o esperado, enquanto outros jogadores, como Igor Serrote e João Lucas, tiveram a chance de se destacar, principalmente pela sua boa forma e características que atendiam às exigências de Quinteros. Esse cenário fez com que João Pedro perdesse o posto de titular, já que, no momento da recuperação, o técnico optou por alternativas mais consistentes defensivamente, reforçando a solidez que o time precisava. Com a necessidade de fortalecer a defesa e garantir uma maior solidez no setor direito, Gustavo Quinteros fez a escolha de Igor Serrote e João Lucas para ocupar a lateral direita, em vez de manter João Pedro como titular. A decisão do técnico está diretamente ligada à busca por características mais equilibradas entre a defesa e o ataque, algo fundamental no estilo de jogo que Quinteros quer implementar no Grêmio. Igor Serrote, por exemplo,
é um jogador que oferece uma defesa mais segura, com boa leitura de jogo e capacidade de desarme. Além disso, sua consistência no sistema defensivo foi um ponto que agradou ao treinador, especialmente em momentos onde a prioridade é a proteção da área. Por outro lado, João Lucas também tem se destacado por sua capacidade de marcação forte e eficiência defensiva, tornando-se uma opção mais confiável para o técnico quando o foco é evitar espaços para os adversários. Essas escolhas não são uma crítica ao potencial ofensivo de João Pedro, mas sim uma adaptação ao novo estilo de jogo de Quinteros, que prioriza o equilíbrio defensivo. Com essa alteração, o técnico buscou garantir que sua equipe fosse mais difícil de ser superada defensivamente, mesmo que isso signifique uma abordagem um pouco mais cautelosa nas laterais. Gustavo Quinteros, ao ser questionado sobre a ausência de João Pedro no time titular, foi direto ao ponto, explicando que a decisão estava ligada à necessidade de reforçar a defesa da equipe. O técnico destacou que, neste momento, o Grêmio precisaria de jogadores com características mais voltadas à solidez defensiva, e por isso optou por Igor Serrote e João Lucas, que, segundo ele, são mais adequados para o estilo de jogo que ele deseja implementar. Quinteros reconheceu o potencial de João Pedro, mas destacou que, no atual momento, sua prioridade era ter um time mais equilibrado e seguro defensivamente. O treinador mencionou que João Pedro, apesar de ser um excelente jogador e ter um bom desempenho ofensivo, tem características que, em sua visão, não se encaixavam completamente com o que ele busca para o setor defensivo da equipe. Além disso, Quinteros ressaltou que essa decisão não significa o fim da carreira de João Pedro no time titular. Pelo contrário, ele deixou claro que o lateral direito ainda tem muito a contribuir e que, assim que estiver 100% fisicamente, poderá voltar a ser uma opção importante para a lateral direita, mas, por enquanto, a prioridade era um sistema mais defensivo. A reação da torcida do Grêmio à decisão de Gustavo Quinteros de deixar João Pedro de fora do time titular foi, sem dúvida, de surpresa e até frustração para muitos torcedores. João Pedro, como titular absoluto nas últimas temporadas, se tornou um ícone para a torcida gremista. Seu estilo de jogo, que combina firmeza defensiva com boas descidas ao ataque, conquistou a confiança dos fãs, que esperavam vê-lo em campo como peça fundamental na nova temporada. A decisão de Quinteros de optar por Igor Serrote e João Lucas no setor direito não foi bem recebida por parte da torcida, que questionou o motivo da mudança e se sentiu desconfortável com a ideia de perder um jogador tão importante como João Pedro. Muitos acreditam que ele ainda tem muito a oferecer ao time, especialmente no aspecto ofensivo, e ficaram preocupados com a falta de opções criativas pela lateral direita. No entanto, também há uma parte da torcida que compreende a lógica de Quinteros, entendendo que a solidez defensiva é vital para o sucesso do time em uma temporada longa e exigente. As expectativas, então, ficaram divididas, e de um lado, o desejo de ver João Pedro novamente titular o quanto antes, do outro, o apoio à estratégia de reforçar a defesa. O futuro de João Pedro no Grêmio, agora, está atrelado ao seu retorno completo à forma física e à adaptação ao estilo de jogo de Quinteros. João Pedro, que anteriormente era considerado uma peça-chave na lateral direita do Grêmio, agora ocupa a posição de terceira opção no setor. Após a chegada de Gustavo Quinteros e a reestruturação tática do time, o lateral perdeu seu posto de titular para Igor Serrote e João Lucas, jogadores que, na visão do técnico, oferecem maior solidez defensiva e se encaixam melhor no estilo de jogo que ele deseja implementar. Essa mudança colocou João Pedro em uma posição desconfortável, pois ele foi superado por dois atletas que, no momento, estão à frente dele nas preferências de Quinteros. Essa alteração pode ter um impacto significativo na carreira de João Pedro no Grêmio. Se ele não conseguir reverter essa situação, sua permanência no clube pode ser colocada em risco. Por ser um jogador com grande potencial e uma história recente de boas atuações, uma possível saída do time titular pode afetar sua moral e até sua confiança, o que pode interferir no seu desempenho futuro. Além disso, isso pode gerar interesse de outros clubes, que veem em João Pedro um jogador de qualidade, capaz de retomar sua boa forma e ocupar um papel de destaque em outra equipe. Porém, ainda existe uma chance de João Pedro reconquistar seu lugar no time.
Caso ele se recupere completamente fisicamente e consiga se adaptar ao estilo defensivo exigido por Quinteros, há a possibilidade de ser reintegrado à lateral direita titular. Mas, por enquanto, sua posição como terceira opção coloca seu futuro no Grêmio em uma situação de incerteza. A lateral direita tem se mostrado um ponto de interrogação no Grêmio após a mudança tática de Gustavo Quinteros, o que levanta a questão: será que o clube deveria buscar alternativas no mercado de transferências para essa posição? Com a decisão de Quinteros de priorizar jogadores mais defensivos, como Igor Serrote e João Lucas, a lateral direita deixou de ser uma posição de destaque no time, mas ainda assim continua sendo uma área crucial para o bom funcionamento da equipe. Se, por um lado, o Grêmio tem boas opções internas, a questão sobre a qualidade e a adaptação ao estilo de Quinteros ainda paira sobre o elenco. A contratação de um lateral direito mais experiente ou que se encaixe melhor nas exigências defensivas do treinador poderia ser uma solução estratégica, oferecendo mais competitividade ao setor e garantindo maior estabilidade para a equipe. Além disso, um novo nome poderia também trazer mais profundidade ao elenco, o que seria importante para um time que disputa várias competições ao longo da temporada. No mercado, o Grêmio poderia buscar alternativas que possuam um equilíbrio entre a solidez defensiva e a capacidade de apoiar o ataque. A busca por um lateral direito com essas características seria uma forma de aumentar as opções de Quinteros, e, ao mesmo tempo, resolver um dos pontos críticos do time, ajudando o clube a se fortalecer para os desafios que vêm pela frente. O futuro de João Pedro no Grêmio está cercado de incertezas, mas também de possibilidades. A partir de agora, o que podemos esperar dele? A principal dúvida gira em torno de sua recuperação física e sua adaptação ao estilo de jogo de Gustavo Quinteros. Embora o lateral tenha perdido seu posto como titular, ele ainda possui qualidades que o tornam uma opção valiosa para o elenco, especialmente no aspecto ofensivo, onde seu apoio ao ataque é algo que o diferencia de outros laterais. Se João Pedro conseguir recuperar sua forma física e se adaptar ao sistema tático de Quinteros, existe a chance de ele ser reintegrado ao time titular. Isso dependerá não só de sua condição física, mas também de como ele se encaixa na estratégia defensiva do técnico. A característica ofensiva de João Pedro, que era muito valorizada no time anterior, pode voltar a ser um trunfo, caso o treinador opte por um estilo de jogo mais equilibrado. No entanto, se as coisas não mudarem, João Pedro pode enfrentar um futuro mais incerto no Grêmio. Com a crescente concorrência na lateral direita, o jogador poderia buscar novas oportunidades em outros clubes, onde teria a chance de voltar a ser titular absoluto. A pressão está sobre ele, e os próximos meses serão decisivos para determinar se João Pedro consegue retomar seu lugar no Grêmio ou se será forçado a procurar novos rumos na carreira. E aí, o que você acha dessa decisão de Quinteros? João Pedro perderá sua vaga ou será apenas uma fase temporária? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo sobre o Grêmio. Até a próxima, torcedor tricolor!